Boa noite, muito obrigado pelo convite. Quero parabenizar a equipe aqui da Universidade Federal do Amazonas. Afinal de contas, é o 5º ano desse simpósio. E eu acho que isso é uma marca memorável para essa universidade. Então, eu fui convidado para falar sobre a criação de um projeto de cirurgia de traqueia na nossa região amazônica. Aqui eu sou de Belém e não é muito diferente as circunstâncias com que trabalhamos lá ou aqui. Só que lá nós desenvolvemos um projeto, um programa, que teve um apoio muito importante do governo do Estado, e isso é fundamental para que o programa tome dianteira. Então eu vou contar aqui, muito mais do que qualquer coisa, eu vou contar uma história de como isso foi criado, para que então a gente possa replicar esse modelo, não só para a nossa região, mas para todo o país, em situações que precisa de que é uma doença que causa um problema social muito grande, porque atinge uma fração de jovens, e esses jovens estão em uma fase bastante produtiva. Bem, aqui é uma representação geopolítica da Amazônia. Nós estamos nesse contexto junto com o Amazonas, o grande estado, e aqui nós vamos representar um hospital público estadual chamado Galileu, onde lá desenvolvemos todo esse trabalho com um roteiro bastante definido. Já temos 6 anos nesse serviço e já tivemos alguns resultados bastante positivos. Próximo. Bem, como é que funciona? O paciente numa determinada cidade, por exemplo, Jacundá, uma cidade do interior do Pará, ele então sofre um acidente de moto, vai para uma cidade que tem um hospital satélite, vamos dizer lá, um hospital na Ilha do Marajó, uma cidade chamada Breves, lá tem um hospital regional. Então ele sofre atendimento, ele recebe atendimento, estava indo para o CTI, tem uma estrutura para CTI lá, então fica entubado, com TCE ou doença semelhante, e a partir desse momento que se faz o diagnóstico de toda essa história clínica, ele então é referenciado para... Alguns pacientes chegam até de avião, mas a maioria desses pacientes eles chegam em transporte ou de barco ou de estrada. No caso aí do Marajó, o transporte fluvial é extremamente importante. Ele então é direcionado para esse hospital onde nós recebemos ele. Já existe uma equipe de clínicos, uma equipe de terapia intensiva. Na maior parte das vezes, a equipe de terapia intensiva, metade dos pacientes no CTI são pacientes do traqueia. São 6 leitos. 6 leitos. Próximo. Bem, nós trabalhamos aos sábados lá. Somente aos sábados. Por exemplo, essa aqui foi a agenda do último sábado. Tinham 6 pacientes programados durante a semana. Na realidade, a gente tem pelo menos 3 pacientes por sábado. Só que, às vezes, a semana vão encaixando pacientes, e alguns desses pacientes, como esse último aqui, ele foi praticamente, chegou na sexta-feira à noite, também referenciado pelo SUS. E aí a gente vai em caixa e vai fazendo até cumprir a meta. Próximo. Bem, esse programa já está começando a nos dar algum fruto. Nós fomos agora recentemente premiados no Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, onde nós criamos um score para reavaliação endoscópica de paciente vítima de ferimento na via aérea. Ou seja, o cirurgião geral faz o atendimento inicial e transfere para lá. Chega lá, a gente não sabe o que fez, não sabe o que vai encontrar na via aérea, então a gente resolveu fazer um score. E juntamos 56 casos, deu para fazer um material bem substancioso, em 6 anos, 56 casos, é um número razoavelmente grande, e a gente fez um score, e aí apresentamos no Congresso e fomos premiados no 3º lugar. Perdemos para a USP os 2 casos, os 2 primeiros lugares, da USP, inclusive um John Hopkins. Então, para a gente foi uma honra muito grande esse 3º lugar, representando aqui o nosso trabalho. Próximo. Bem, outro presente que nós ganhamos também foi um chamado Prêmio Antônio Ribeiro Neto, que seria um prêmio de valor institucional, né? Nossa contribuição à sociedade, a uma sociedade carente, uma sociedade que precisa de assistência. Também fomos lembrados
com esse prêmio. E aqui estava nos visitando aí o famoso Elias. Elias, então, pousou aí com a nossa medalha e com a nossa menção honrosa. Como é que funciona o programa? Já temos, né, 6 anos. Claro que durante os 4 ou 5 meses da pandemia paramos, que o hospital virou uma referência de Covid, e funcionamos... Aqui? E aí funcionamos com os 3 cirurgiões, todos os 3 são titulados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, né? Uma equipe de anestesiologista que hoje já está bem amadurecida, bem experiente, isso é muito importante, ok? Tivemos por algum tempo residentes de cirurgia torácica, algumas vezes recebemos residentes de pneumologia, residentes de cirurgia geral e cirurgia do trauma, também funcionamos com um enfermeiro que eles se dedicam só àquele sábado, só traqueia, então já tem uma rotina uma dinâmica bastante boa, e nosso instrumentador, que é conhecido, e o mais importante para a gente, nesse serviço, é a recepção dos visitantes. Humberto já esteve lá, Fernando já esteve lá, enfim, que isso é que faz com que essa operação de disseminação do trabalho que ganhe essa extensão toda. O que nós coletamos durante esse trabalho todo foi um aprendizado local, brasileiro mesmo. Uma bela fonte de aprendizado, essa tese do professor Vicente Forte. Tá? Mas temos convivido com pessoas de alto gabarito, digamos, na nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, e alguns conhecidos aqui. Nessa época aqui, o Humberto era bem jovem, não tinha cabelo branco, vocês estão percebendo aí, e essa fotografia deve ter uns 20 anos, né? E aqui, eu acho que um ponto muito importante foi aquele Connect, lá em Brasília, que ele organizou esse congresso aqui, e realmente deu um pulo do gato, foi a partir, foi coincidindo com 2016, com a instalação do nosso programa, a gente criou uma coragem mais forte. Então, eu acho que todo o nosso aprendizado vem aqui desse nosso convívio que estamos tendo aqui frequentemente. Aqui é uma enfermaria, vocês veem que a enfermaria é toda de pacientes de traqueia, aqui estão 4 leitos, todos os 4 ocupados por pacientes de traqueia, ou seja, aqui os nossos amigos visitantes, aqui o Camargo, ou seja, é um hospital que está cada vez mais se endereçando para esse tipo de abordagem, para esse tipo de patologia. Bem, temos tido convidados internacionais, ok, visitando a gente. Aqui foi um pós-graduando, foi um residente do Chile, que passou 2 meses lá com a gente. E aqui ele está no pós-operatório de uma laringotraqueoplastia, e ele ficou rindo. Não foi nada não, porque no segundo dia já estava comendo uma banana, entendeu? E aquilo foi para ele uma mudança completa para o entendimento que é possível que você faça uma laringotraqueoplastia e outro dia você possa comer, sem problema algum. E aqui o nosso grande Albino, que nos presenteou com uma gama de instrumentais de endoscopia que tem nos ajudado bastante. Ok? Mas, claro, temos fontes de referência internacional, né, onde nós estudamos algumas coisas relacionadas a isso, mas a nossa base mesmo é brasileira. Olha só o perfil dos nossos pacientes. Impressionante. Isso é um dado interessante. Metade dos nossos pacientes estão fora da grande Belém. Porque o nosso interior é um interior rico, com terapias intensivas bastante eficientes. E, logicamente, quanto mais você salva esses pacientes de TCE, de lesões graves, mais sequelas vamos ter. Ou, por exemplo, a produção de muitas sequelas, de muitos pacientes no nosso estado, aparenta o quê? Claramente que nós estamos salvando os pacientes nos CTIs, né, com mais eficiência. Então, por incrível que pareça, mais da metade dos nossos pacientes vem de fora. Mas, infelizmente, nós temos um comportamento, né, completamente ultrajante, ou seja, na frente do Detran, andando de moto, sem capacete algum, e isso aqui, logicamente, tem um efeito social muito pesado. Bem, nós temos a abordagem também endoscópica e nós usamos um material muito simples. Nós não temos laser, nós não temos broncoscópio flexível, mas nós conseguimos fazer uma coisa com bastante racionalidade, ok? Aqui os dilatadores que usamos, aqui o traqueoscópio de Júdice, conhecido entre nós, e ótica, protegemos a ótica com tubo orotraqueal, aqui nossa ótica é de 5 milímetros, zero, fazemos a maior parte dos exames com essa ótica, uma boa imagem, por via. Bem, a traqueoplastia que nós fazemos é a traqueoplastia clássica, anastomose terminal, muito conhecido de vocês, ok? E a laringe, nós usamos uma técnica que é uma
Inicialmente começamos fazendo um piercing, clássico piercing grilo, mas depois do 12º, 13º caso, não me lembro, nós passamos a fazer a cricoidoplastia, ou seja, a retirada da submucosa, né, mantendo a mucosa, procurando manter a mucosa para dar uma boa permeabilidade à via aérea. E fazemos a anastomose da traqueia à laringe, ok? Também os alagamentos anteriores e posteriores, fundamentalmente nas recidivas ou nas estenoses glottosubglóticas. Para esses alagamentos, para esse paralingue fissura, nós usamos aquele classificação de McCaffrey, né, de acordo com o nível da estenose. E para cada uma delas nós usamos só uma laringe fissura anterior ou uma laringe fissura anterior e posterior. Nós só temos um caso, nós fizemos só a laringe fissura anterior. De um modo geral, o que a gente vê são estenoses glottosubglóticas complexas e tem que fazer a anterior e posterior. Então, é mais comum esse. Então, o que é que nós fazemos? Aqui a posterior, fazemos essa laringe fissura, depois enxertamos, né, a cartilagem costal, de modo a ter esse alargamento aqui da via aérea. Então, foi quando recebemos a visita do professor Camargo, e ele, então, nós já fazíamos quando ele chegou lá, e aí ele, então, vamos dizer assim, acrescentou alguns elementos da técnica operatória. Foi muito importante essa visita, a gente receber o professor Camargo. O que é que ele faz? Aqui está a estenose, então ele retira a submucosa espessada e faz uma aproximação da mucosa com a parte cartilaginosa, tirando esse tecido excessivo aqui, descoberto aqui, e fazendo essa abordagem aqui de modos. E aí a gente completa, normalmente, esse é um instrumental muito interessante, que é a goiva, né? Uma goiva bem fininha, você sai catando aqueles pedaços de cartilagem que ficam, de modo a deixar uma via aérea com boa permeabilidade. Aqui, o aspecto de uma quase subglótica, né, bem próximo, e como ficou o aspecto final, esse aqui foi exatamente o caso que ele operou, nós fotografamos, e aqui a prega vocal. Alguns casos com endoscopia de controle, fazemos sempre no 7º dia, porque a gente só trabalha aos sábados, então o 7º dia completa exatamente no sábado, e aí a gente consegue ter uma percepção melhor da cicatrização. Normalmente, se tivesse oportunidade, a gente faria antes. Bem, a maior parte dos nossos pacientes tem essa estenose, nós tratamos entre 1 e 5 anos. Hoje, o tempo está menor, porque isso aqui já foi da fase inicial. Nós tínhamos uma quantidade muito grande de estenose, e esses pacientes tinham 1 a 5 anos já com estenose, e a gente recebeu no serviço. Hoje, estão cada vez mais pegando ela mais precocemente e fazendo procedimentos endoscópicos mais do que a própria intervenção cirúrgica aberta. Tá? A maior parte das causas são por tumor traqueal prolongado, mas nós temos, na nossa estatística, um número de cerca de 19% de pacientes, quase 20% da nossa população é de paciente vítima de trauma. O hospital fica próximo e eles dão uma referência, eles encaminham logo, quando tentam estubar um paciente que tem estridor, e encaminham para lá. E também os pacientes que têm ferimento por arma branca, arma de fogo, nós temos 9 casos de escorteamento. Vou mostrar a fotografia para vocês, e um caso interessante. Aqui eram 37 casos, hoje são 58. Chegou mais um agora, essa semana. São 56, como chegou mais um agora, 57 pacientes. A maior parte dos pacientes vem do hospital de trauma, que fica próximo, falei para vocês, tá? Mas outros hospitais, como do interior, direto, também terão 1/4 desses pacientes. Tá? Quase 90% dos pacientes chegam traqueostomizados, chegam canulados. É uma porção muito pequena e chegam sem uma prótese e com sintomas mais expressivos. Né? Sintomas de estridor, que são mais expressivos. O outro resultado também que nos surpreendeu no início é que nós temos muita lesão de laringe, mais do que de traqueia. É mais comum a estenose laringotraqueais ou só de laringe, mais do que a própria traqueia. Nós temos um pouco mais agora, 90% dos pacientes já descanulados, sem liberar de alta. Nós ainda temos 10% que estão dilatando, colocando tubo T e em avaliação constante.
Isso aqui na literatura é considerado um número bastante razoável. Bem bom. Tá? Aqui é uma situação incomum, mas a gente vê dois esgorjamentos aqui, né? Aqui é uma tentativa de feminicídio e aqui foi lá no sul do Pará, uma degola, jogaram essa pessoa lá no mato, ficou 5 dias assim, por isso está infectado. Aqui houve uma desinserção da epiglote, né? E aqui também, né? A intubação é feita diretamente pela exclusão. São casos aberrantes, depois a gente faz o controle e todos eles evoluíram muito bem. Bem, então isso aqui é mais ou menos, dentro da linha do trauma, seria mais ou menos a novidade desse trabalho, em que nós classificamos em 4 níveis de gravidade. De acordo com esses 4 níveis, a gente define um tratamento para cada um deles, né? Desses pacientes, vamos dizer aqui, 9 dos 56, 9 mais 13, 22 pacientes, nós precisamos de uma intervenção mais agressiva. Ou seja, 1 em cada 5 pacientes de ferimento de traqueia cervical, laringe traqueal, eles vão precisar de uma lesão complexa, vão precisar de uma intervenção, vamos dizer assim, do especialista. Né? Ok? O que nós temos acrescentado na nossa evidência muito recentemente é a ultrassonografia. Ou seja, aqui, por exemplo, uma ultrassonografia, vamos dizer, point of care, né? Aqui a prega vocal, você consegue ver bem a abertura, e aqui essa estenose é apresentada aqui por uma pequena, assim, falha, né? Não tem a coluna aérea. Essa estenose é difícil de ver na ultrassonografia porque ela é pequena, né? Mas tem uma mais grosseiras que a gente consegue avaliar muito bem. Por exemplo, esse caso aqui, uma estenose quase 100%, 99%, e aí você começa a ver aqui o espessamento da parede, cada vez mais aumentando esse espessamento, fechando até chegar num ponto crítico. Então, acho que a ultrassonografia tem sido, para quem tem aprendido isso agora, tem sido um instrumento interessante, não invasivo, que sempre está acrescentando a nossa formação. Ok? Temos algumas falhas. Eu acho que as crianças precisariam estar nesse programa. Infelizmente, o governo ainda não se sensibilizou. Temos tentado, de alguma forma, fazer isso. Mas parece-me que a Santa Casa está querendo absorver esses casos. O Marco Antônio pode confirmar isso? Cadê? Eles têm tentado levar esses casos lá para a Santa Casa. Tá? Aqui são os casos que representam, vamos dizer assim, diferencial do nosso regionalismo amazônico. Traumatismo cervical, pegamos ainda reflexo da Covid-19, muito pouco câncer, mas temos um caso de câncer associado. Íamos fazer a traqueoplastia na hora de um tumor enorme. Tivemos que biopsiar somente, abortar e encaminhar para o hospital de câncer. Tá? Tuberculose, paracoccidioidomicose. E o outro grande problema nosso realmente são as grandes distâncias, dificuldade do paciente. Imagina você marcar uma cirurgia para daqui a 3 meses e o paciente perde celular, mora na Ilha do Marajó, não tem contato, e aí fica difícil. Mas mesmo assim a gente tem um sistema lá de serviço social que eles realmente vão atrás do paciente para tentar buscá-lo, né? Porque o estado é muito grande. Bem, basicamente é isso que eu queria acrescentar, mais contar uma história do que realmente mostrar esse trabalho, dessa evolução que a cada dia, com o apoio da sociedade, com o apoio de nós todos aqui, a gente tem tido um resultado bastante satisfatório. Muito obrigado mais uma vez.